Bom, os capítulos do Arco 7 foram bem chatinhos, então eu vou resumir todos bem rapidamente. As coisas que tiver de interessante, obviamente, eu vou dar mais atenção. E como vai ser vários capítulos nesse vídeo, eu vou deixar o número do capítulo na tela em algum canto aqui, provavelmente, pra você saber de que capítulo eu tô falando. Bom, depois de tudo que aconteceu ali com a Mizelda e da declaração dela de não ser mais chefe de Surdak, o Subaru foi falar um pouquinho com a Rain pra ver como que ela tava. A Rain tava meio bolada. Ela diz que ela gostaria de ter salvo mais a Mizelda, né? Que tivesse conseguido curar a perna da Mizelda pra ela não ficar sem perna. E aí, ela pergunta até pro Subaru se quando ela tinha memória, ela conseguiria salvar a Mizelda completamente. O Subaru pensa um pouco, pensa que se ele falar que sim, a Rain vai ficar triste, e se ele falar que não, ela também vai ficar triste. Então ele decide falar a verdade. E ele disse que ele acha que mesmo com as memórias ela não conseguiria fazer nada, porque a Rain não é tão boa quanto o Felix em magia de cura pra conseguir só colar a perna da Mizelda de volta. O que faz com que a Rain fique até um pouquinho chateada, falando que ela não é tão boa quanto ela pensava. Mas então o Subaru corta ela e diz que ela não pode se sentir culpada, porque como a Mizelda mesmo disse, a Rain salvou a vida dela. A Rain fez tudo o que ela pôde e, graças a ela, a Mizelda ainda tá viva. Aí o Subaru dá um 180 completo e aí ele começa a se culpar, falando que se não fosse por ele, a Mizelda não teria perdido a perna, porque se ele tivesse executado o plano direito, ele conseguiria salvar todo mundo sem nenhum ferimento, porque era um plano pra ninguém morrer, mas acabaram se ferindo. O que deixa a Rain puta, porque o Subaru tinha acabado de falar pra ela não se culpar, e aí ele começou a se culpar. Então ela deu uma puta de uma bronca nele, falou que ele não devia fazer isso, porque ele fez um plano incrível, não tinha como prever que a Araki ia aparecer, e se a Araki não tivesse aparecido, o plano teria dado certo sim, então não era pra Subaru ficar se culpando por não conseguir ser perfeito em tudo, porque nesse momento que ela ia completar essa frase, o Subaru pensou, eu não posso deixar ela terminar essa frase. Mas ele pensou nisso tarde demais, porque quando ele voltou a prestar atenção no que a Rain disse, ela terminou a frase que ele não queria escutar. Para de ficar tentando fazer tudo perfeitamente, sem nenhum erro pra resolver tudo, não é assim que as coisas funcionam. Você não é perfeito, você não é evidente, você não é um herói. Quando o Subaru escutou aquilo, o mundo dele desabou. Ele sabia que ele não devia ter deixado ela terminar de falar isso. A pessoa mesmo que foi a motivação dele até aquele momento, quando a Rain falou que ele era um herói, agora tinha sido exatamente a mesma pessoa que destruiu essa motivação. Claro que a Rain em si não sabe disso, e o Subaru tem noção de que ela não sabe, mas pra ele ainda é um peso enorme de escutar exatamente a mesma pessoa dizendo que ele não é um herói, destruindo justamente a única motivação dele pra ter conseguido fazer o que ele fez. Sempre que ele pensava em desistir, ele lembrava da motivação que a Rain deu pra ele e continuava seguindo em frente. Mas agora o Subaru tinha acabado de perder essa coisa que motivou ele por tanto tempo. Ele tava andando por aí desolado, até que ele se virou e começou a bater a cabeça na parede. Até que ele foi parado por alguém. Ei, para com isso aí, mano. Eu também sei como é querer morrer, mas isso não resolve nada. A pessoa que tinha impedido ele era o nosso brother de capacete, o Al. O Subaru então vira e pergunta se o Al viu o que tinha acontecido, a conversa toda com a Rain. E o Al diz que ele tava passando por perto e então não teve como não ouvir. Mas ele não comentou nada, nem apareceu, porque ele percebeu que a situação ia ficar muito esquisita. Aí o Subaru para pra pensar um pouquinho no que o Al falou logo antes. Porque se ele falou que sabe como é querer morrer, mas que morrer não resolve nada, talvez ele saiba de algo que o Subaru não sabe. Ou melhor, talvez ele saiba de algo que só o Subaru sabe sobre. Então o Subaru pergunta pro Al: Al, peraí, o que você tinha falado antes? Como assim, velho? Eu falei que eu já passei muita vergonha, eu já tive vontade de morrer de vergonha, velho. Eu já passei muita vergonha, não sei do que você tá falando. Foi isso que eu disse antes. Eu sei como é querer morrer de vergonha. Foi o que eu disse. Mas que bater a cabeça na parede não resolve nada da sua vergonha. Entendeu, brother? Eu falei sobre a vergonha. Subaru escuta isso, então ele simplesmente deixa passar. Ele fala, ok. E aí ele volta a surtar um pouquinho sobre os próprios problemas, falando que a Rain é muito importante e a opinião dela é muito importante. Ele fala sobre como ela foi a motivação, o que manteve ele de cabeça erguida, lutando, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Então o Al diz pra ele, mano, se ela não te considera mais um herói, é só você virar um herói. Toma o posto de herói de volta. Se ela tirou de você, pega de volta. Mostra pra ela que você ainda é um herói. Mostra pra ela que você ainda é o herói dela, que ela falou que você não é, mas você disse que antes ela disse que você era. Confia em mim, brother. Eu vou te ajudar a virar um herói de novo. Eu e tu e eu. Você tá vestido de mulher, eu sou um velho de 40 anos. A gente vai conseguir completar esse desafio com essa dupla dinâmica. Agora vamos voltar que já devem estar esperando a gente no salão principal. Então depois desse do zero versão Aldebaran, né, que ele ao invés de ser que nem a Rain, que era tipo, você é meu herói, Subaru, o dual é vire o herói da Rain de novo, Subaru. Depois que ele fez isso, eles voltam pro salão principal agora que o Subaru tá um pouco mais motivado e eles continuam a conversar sobre qual vai ser o próximo passo para recrutar o máximo de generais divinos pro lado dele.
deles. E é a partir daqui que começa um monte de capítulo chato e arrastado. Vamos lá, eles decidem ir atrás de Yorna Mishigre, que é a 7ª general divina, e que segundo o Vincent tem um histórico de tentar iniciar rebeliões no reino para tomar o trono do Vincent. Sim, um dos generais divinos do Vincent é alguém que nem sequer gosta dele. É justamente a mesma coisa que o Subaru pergunta, por que o Vincent tem uma pessoa assim? O Vincent fala que ele tem os motivos dele e que de qualquer forma ela nunca conseguiu realmente concluir a missão dela, obviamente até porque ele tá vivo ali na frente deles conversando, mas ele diz que ela é a única pessoa que é parecida com os Cécilos e ainda assim conseguiria trazer um exército junto com ela. Então ela é meio que um meio termo entre qualquer outro general divino e os Cécilos. Então ela é uma boa pessoa para eles tentarem recrutar logo de cara. Então eles separam times para ir nessa outra cidade, Chaos Flame, que é onde a Yorna fica, né, a cidade que ela comanda. A galera que vai é Vincent, Subaru, Medium, Ao e Tarita. Só eles. Medium e Tarita estão ali para proteger. O Ao também. Subaru tá ali pra ser a Natsumi e se infiltrar nos lugares. Sim, ele vai continuar vestido de Natsumi. E o Vincent tá lá porque ele é o Vincent, ele meio que tem que ir. E o time que fica é todo o resto, só isso mesmo, eles ficam. E aí, durante 5 capítulos, a gente tem só conversa e mais conversa deles dentro de carruagem no caminho pra Chaos Flame, conversando, só coisa chata. É realmente, tipo, não é nenhuma conversa interessante, é só tipo, a Tarita tem um problema de inferioridade, o que faz o Subaru pensar, nossa, a Ren tinha um problema de inferioridade, só que o da Tarita é diferente. E só. E aí também tem algo, também tem o Subaru que tá vestido de Natsumi porque ele não se sente confiante como o Subaru, ele acha que o Subaru vai falhar, mas a Natsumi se infiltrou numa cidade, derrubou a cidade, fez o plano dar tudo certo, a Natsumi é pica, o Subaru não, então é por isso que o Subaru ainda tá vestido de Natsumi. E aí eles conseguem se infiltrar na cidade porque eles descobrem que a Rui tava infiltrada na carruagem. Era pra ter ficado junto com a Ren lá em Guarau, mas não rolou, ela saiu e foi junto com eles, escondido. Então a Natsumi, usando roupas militares de Volachia, fingiu ser alguém do exército volaquiano para entrar na cidade e também metendo um papo furado e o charme da Natsumi de sempre. E agora eles finalmente entraram em Chaos Flame. É uma cidade lotada de demi-humanos. O Subaru pensa até sobre como até em Lugnica rola um preconceito com demi-humanos até hoje ainda, mas é tudo bem de boa, tudo misturado. Já em Volachia, aparentemente tem essa cidade onde você não vê praticamente nenhum humano comum. Todo mundo ali é algum tipo de demi-humano. Então, o Vincent vira pra ele e fala, aí Subaru, sei que a gente tá aqui e que eu vim junto pra negociar com os generais divinos, mas é melhor eu não ir falar com a Yorna. Então pega essa cartinha aqui, que eu falo pra ela do plano, qual que é o esquema na carta, e você vai entregar a carta pra mim. Tchau, eu vou ficar escondido aqui, eu e a Rui. Então o Subaru, que inclusive tava pensando bastante sobre ainda querer se livrar da Rui, olha pra Rui que tá olhando pra ele com aquela cara de cachorro dela, né, de quem adora muito o dono, e olha pro Vincent, que tá olhando pra ele com um olhar mais frio do que cubo de gelo. O que amolece o coração do Subaru e fala, tá bom, vamos continuar com a Rui e proteger ela, até porque senão a Ren ia ficar brava. Basicamente, ele começou a criar um pouquinho de carinho pela Rui, mas ele botou a culpa na Ren e falou, eu só tô cuidando de você por causa da Ren, ok? Então é isso, eles finalmente chegaram em Chaos Flame. Então, eles vão direto pra um castelinho ali onde a tal da Yorna mora. É tipo a prefeitura da cidade. Chegando lá, eles dão de cara com uma secretária. E eles falam com a tal da secretária que eles querem falar com a Yorna. Ela manda eles esperarem, porque ela tá numa reunião importante com algumas outras pessoas, então eles vão ter que esperar na sala de espera. Lá na sala de espera eles se sentam pra esperar, enquanto do outro lado da sala tem mais gente também esperando, e é uma galera meio parruda, meio grandona, meio assustadora, mas é tudo um monte de figurante, tanto que eles não tem nem descrição direito. Só é mencionado que eles parecem ser um pouquinho fortes sim. Então, finalmente chega a hora deles entrar, e aí ferrou. Subaru dá de cara com um rosto que ele reconhece na hora, porque era o rosto do Vincent. Mas o Vincent tinha ficado na carruagem. Logo, Subaru ligou os 2 pontos. Era o falso imperador, que tinha chegado ali primeiro para tentar recrutar Yorna antes deles. Então, o falso imperador ainda pergunta para Yorna quem são aqueles. E ela, para ajudar ainda mais o Subaru e a galera, diz que eles estão ali para tentar negociar com ela uma traição do imperador. O Subaru percebeu ali que ele estava à mercê da Yorna, até porque ele tinha que manter o interesse dela. Então, ficando sem saída sobre ter o que falar depois de ser questionado pelo falso imperador, o Subaru acaba tendo que admitir que a Yorna tá falando a verdade. Um dos soldados que tava escoltando estava prestes a tentar atacar o Subaru, mas aí o imperador falso levanta a mão levemente, indicando que esse soldado deveria parar. Então ele questiona o que eles estão fazendo ali e como eles vão agir naquela situação. Então nós escutamos uma voz caçoando desse guarda
que tava todo irritado. Era a voz de um velho que tava ali no canto e não tinha sido percebido por ninguém até aquele momento. O nome dele era Olbart do Kelkin, o terceiro general divino. Esse senhor de mais de 90 anos tava caçoando do guarda, falando que ele fica atiçado demais e que era pra ele deixar o tal do imperador ali pensar, porque se eles só ficassem falando eles iam atrapalhar o raciocínio dele. Nesse momento, o Al começa a bater um papo com o tal do Olbart, perguntando se o Olbart se lembrava dele. O Olbart não conseguiu lembrar direito, até que o Al relembrou ele falando de alguns acontecimentos que aconteceram anos atrás, na ilha de Ganrive, que era a ilha de gladiadores na qual o Al passou a maior parte do tempo dele quando ele tinha acabado de chegar nesse mundo. Depois eles baterem um pouco do papo sobre isso, o Olbart finalmente se lembra, informa até para o imperador falso ali o que aconteceu. O Al então aproveita a chance e fala que depois dele ter ajudado o imperador 8 anos atrás, ele iria querer a recompensa dele. O Subaru até pensa que se esse é o imperador falso mesmo, ele tem que seguir até a filosofia do Vincent de recompensa e punição, baseado nos méritos de cada um. Então ele teria que recompensar o Al. Então ele pergunta o que eles querem, então como recompensa. O Subaru diz que eles querem entregar uma carta, que era o objetivo deles, era entregar para Yorna. Ele gostaria que eles pudessem entregar aquela carta em segurança. O Vincent Fake permite a entrega da carta, mas logo quando o Subaru estava prestes a entregar, ele vira pro Subaru e fala: bom, mas você só pediu para entregar a carta, então depois que a carta for entregue, já sabe, né? Subaru não pensou direito, e ao invés dele ter pedido para entregar a carta e fugir em segurança, ele pediu só para entregar a carta em segurança. Então agora, eles não sabiam o que poderia acontecer depois da entrega da carta. A Yorna, então, diz que ela valoriza muito essas cartas de fãs, caçoando da entrega da carta do Subaru, e diz que ela vai dar muita atenção pra carta, mas só depois que eles saírem do castelo. Basicamente, o Subaru entendeu que a Yorna estava dizendo que se eles falhassem em fugir do castelo, ela nem abriria a carta, então ela automaticamente estaria do lado do imperador falso, e eles morreriam de qualquer forma se eles não conseguissem sair. Então, nesse momento, ainda mais para tentar convencer a Yorna um pouco mais e chamar um pouco mais da atenção dela, o Subaru decide declarar mais uma vez guerra contra o imperador. Então ele vira para o Vincent falso e diz: então, senhor imperador, desculpa te informar, mas a gente vai ter que tomar o trono de você. Isso deixa o Kafma, que é o tal do guarda lá, puto de novo. Então a Yorna diz pra ele tomar cuidado na saída do castelo, até porque se a gente não conseguir sair, você não vai nem ler a carta, né? Depois de escutar isso, a Yorna sorri pro Subaru, um sorriso inocente, mas ao mesmo tempo cheio de maldade. Então o Subaru diz: bom, então parece que o jogo começou até a gente sair do castelo. Al, Medium, bora dar o fora daqui. Então o Kafma, que era aquele guarda, abre o casaco dele e de dentro dali saem vários espinhos indo na direção deles. Logo quando tava prestes a acertar o Subaru, o Al puxa o Subaru pra trás e ainda fala pra ele: mandou bem, brother. O Subaru pergunta onde a Medium tá e ela tava ali, tinha acabado de se defender com as espadas, e ela disse que foi tudo graças ao Al, que avisou ela o que ela tinha que fazer. Então eles decidem se defender, porque o Kafma ainda tá disparando espinhos e agora até agulhas neles. Nesse momento, eles decidem correr para a direção da janela, até porque se eles tentassem sair por onde eles entraram, seria um caminho grande demais e eles provavelmente seriam pegos. Então o plano deles era saltar da janela do castelo. Kafma continuou atacando eles e o Subaru gritou pra Medium, que começou a defender e rebater todos os ataques. Claro que não só pela habilidade dela, mas também porque o Al tava ajudando ela, gritando todas as informações que ela precisava para escapar. Ele vai atacar sua direita, agora seu joelho da direita, seu pescoço, essa cinturinha sexy aí, ó. O Al com certeza deu as melhores dicas para ela conseguir desviar dos ataques. A Medium conseguiu estourar a janela. Ela chama o Subaru, que corre na direção dela disparadamente. A janela estava meio alta, mas tinham alguns telhados que ajudariam eles a descer até um estábulo que estava ali por perto da área do castelo que eles estavam. Então eles correm para lá, e quando eles estavam prestes a conseguir chegar na janela e saltar de vez, o Olbart aparece na frente deles do nada e atinge os dois diretamente no peito. O Subaru fica em choque, mas a Medium logo chama a atenção dele de volta pro fato de que não aconteceu nada com eles. O cara só encostou neles e só. Então eles saltaram e se agarraram com o chicote do Subaru. Então, quando eles estavam mais calmos, que eles conseguiram finalmente escapar dali, eles escutam um grito e o Subaru sentiu um peso enorme caindo nas costas dele. O Al tinha saltado para se agarrar neles também. O choque da queda do Al foi tão grande que o chicote do Subaru largou de onde ele estava, então todos eles caíram dentro do estábulo. Por sorte, caíram em cima de um monte de feno que impediu que eles se quebrassem todos com a queda. Então a gente volta para dentro do castelo
castelo, onde a gente tem a Yorna falando pro Vincent Fake que ela vai honrar a promessa dela, já que eles conseguiram sair de dentro do castelo. O Vincent diz que entende, mas que ela só tem uma noite pra se decidir e nada mais. Ela responde pra ele então que ele, como Imperador de Wallachia, deve ter noção de que ele tá em Chaos Flame, a cidade na qual a Yorna comanda, e ela tem poder absoluto ali dentro. E ela inclusive até caçoa do Vincent, dizendo que nem aquele pirralho azul consegue encostar a espada dele em mim aqui. Todos ficaram em silêncio, até porque eles sabiam que aquilo que ela disse, apesar de ser uma forma de zombar do Vincent, era a verdade. E justamente por isso, ela era uma pessoa tão importante para eles recrutarem pro lado deles. Enquanto eles estavam terminando de se recuperar da queda nos estábulos, chegou um servo da Yorna para falar com eles e avisar que eles estão livres para sair de boa e ninguém vai interferir com eles porque a Yorna concordou em aceitar eles como mensageiros dela. Basicamente, ela tá falando que como eles vieram entregar a carta, eles estão seguros para sair da cidade de boa também e ninguém vai interferir. O Subaru questiona como que isso é possível, já que o imperador, entre aspas, tá ali e ele tava contra o Subaru e os outros. Mas então essa pessoa fala pra eles que ninguém consegue questionar a autoridade da Yorna na cidade demoníaca de Chaos Flame. Então, se ela decidiu que eles vão sair de boa, até mesmo o imperador saberia não questionar isso. Então eles decidem voltar. E é aí que a gente pula direto pra eles lá de volta na carruagem deles, contando pro Abel, né, o Vincent verdadeiro, o que aconteceu. A Medium leva a Rui pra outra sala, porque a Rui tava dando um chilique tentando grudar no Subaru. O Subaru fica meio confuso e pergunta o que tá acontecendo pra Rui tá tão agitada e tentando grudar nele desde que ele chegou. E o Al diz que é só porque ela deve ser muito apegada ao Subaru e talvez não seja nada demais. Então o Subaru pergunta pro Abel o que o Shiza Gold tava fazendo lá como falso imperador. Ele tava tentando recrutar a Yorna também. Então o Abel até responde pra ele que não, ele não é tonto o bastante pra tentar convencer a Yorna com negociação e persuasão, porque ele sabe que a Yorna não vai cair nisso. Na verdade, o plano dele era sujar o nome do Abel. Ele ia fazer com que a Yorna ficasse mais bolada ainda, mais puta ainda com o imperador, pra que o Abel não pudesse negociar com ela. Ele ainda diz que o Shiza conhece muito bem a forma que o Vincent pensa, então ele previu qual seria o plano do Vincent e tentou impedir antes. Subaru então percebe que se eles tivessem chegado um dia mais tarde, eles não iam ter conseguido falar com a Yorna, porque a Yorna ia estar com mais ódio ainda do imperador. Falando em ódio do imperador, o Subaru pergunta qual é a da Yorna, já que o Vincent sempre falou que ela odiava ele e que ela queria derrubar o trono dele e tal, mas aparentemente ela parecia amar ele, na verdade. O Vincent então responde pra ele que ela não ama ele, mas sim que ela ama o imperador de Wallachia. O Subaru fica confusa, já que o imperador é ele, mas então o Vincent explica que ela ama o cargo, ela quer ser a primeira dama de Wallachia, basicamente. Ela quer ser a pessoa favorita de quem for o imperador atual, independente de quem seja, para que ela possa dominar o império todo também. Então eles falam sobre o tal do Obert. O Abel fala que ele não tá exatamente do lado do falso imperador, ele só tá seguindo o trabalho dele de general divino, que é de obedecer o imperador. Então eles precisam conseguir as coisas certas para negociar com o Obert quando eles tiverem a chance no futuro. Subaru então se sentiu bastante cansado e disse que ia deitar. A Rui escapou de novo do quarto onde ela tava, correu para a direção dele. O Subaru tentou afastar ela um pouco, mas ele também tava muito cansado para fazer muito mais do que só ter dado um peteleco na cabeça dela. Então a Medium botou a Rui de volta na cama para ir dormir de novo, e o Subaru também foi deitar. No dia seguinte, ele acordou com um barulho rolando do lado de fora, então ele tentou levantar para ver o que era, mas quando ele tentou levantar da cama, ele caiu direto no chão. Ele ficou pensando sobre como é meio complicado para ele ter umas pernas meio curtas, mas ele já tava vivendo essa vida tendo pernas curtas por todos os 18 anos da vida dele. Então, quando ele abriu os olhos de novo, né, depois da queda, ele percebeu que tudo no quarto parecia estar um pouco maior. Ah não, mano, só pode ser zoeira. O Subaru correu para pegar um espelho que ele tinha guardado na mochila dele, já que enquanto ele tava vestido de Natsumi, ele precisava de um espelho constantemente para arrumar cabelo, maquiagem e essas coisas. Então, quando ele se olhou no espelho, o que ele viu não era ele, mas sim um garoto que tava com as roupas frouxas por serem grandes demais, parecendo ser cerca de 10 anos mais novo. Era um jovem garoto, uma criança chamada Natsuki Subaru. Ele de alguma forma tinha rejuvenescido por volta de 10 anos. Com isso, alcançamos todos os capítulos que saíram até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Então agora, deixa o like aí, comenta, compartilha o vídeo e assista os outros vídeos que eu postei no canal recentemente, ou os que eu não postei recentemente. Se você quiser voltar mais atrás e ver mais vídeos, pode ver também. Bom, mas é isso aí. Comenta se você tem alguma teoria para os próximos capítulos, comenta o que você achou do vídeo e dos capítulos em si. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!